Era um lugar tranquilo e próspero, até se transformar num lugar decadente e sujo, prato feito para a invasão de ratos. E foi justamente isso que aconteceu. Hamelin foi invadida por milhares de ratos. O povo estava desesperado. E o rei, por não encontrar uma solução, resolveu oferecer uma recompensa a quem com a praga. Foi quando surgiu um errante flautista com sua flauta mágica, encantou todos os ratos e os levou para serem afogados no rio Weser. Tarefa cumprida, o flautista foi até o rei para receber a sua recompensa. Mas o rei, alegando que o flautista não havia feito nada demais, recusou-se em pagar. O flautista resolveu se vingar. Pegou sua flauta mágica e pôs-se a tocar. E dessa vez não encantou ratos, mas sim crianças. Todas as crianças de Hamelin, caminhando na mesma pista, seguiam aquele flautista e foram levadas para bem longe até se perderem de vista. Conclusão: Hamelin ficou triste e nunca mais se ouviu falar tanto daquele flautista quanto das desaparecidas crianças de Hamelin. Seja bem-vindo a mais um Camarim, ao vivo pela Rede Petrópolis de televisão, canal 10, e também via www.tvredepetrópolis.com.br. Você assiste pela internet em tempo real. Abrimos o programa hoje com uma história, com uma lenda medieval germânica do século XIII, em homenagem à Satura Companhia Teatral e também a Benvenuto. As duas companhias se juntaram para montar o Flautista de Hamelin. E falaremos sobre esse espetáculo dentro de instantes, porque a nossa convidada especial também faz parte desse elenco. E ela estudou balé e sapateado na Academia Movimento com Cristiane Michelin e com Heloísa Chanial, de 1980 a 1990. Fez aulas de canto lírico com o maestro Hernani Carizzo. Dentre os vários cursos de teatro, vídeo e TV que ela fez, destacamos os cursos com os professores Fernando Reschke, Antony Ferreira e Eduardo Cerebelo. Em 1993, fez oficina de teatro de rua com Amir Haddad, que é diretor do Grupo Tá Na Rua, e curso de interpretação com Mona Delassie. Com Mário Mendes, fez a oficina Mímica, a Arte do Gesto. Dentre os diversos espetáculos que atuou, vamos citar Vidas Severinas, de João Cabral de Melo Neto, com direção de Flávio Antônio, e O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, com direção de Fábio Branco. Atualmente, ela ministra aulas de teatro para crianças e adolescentes e apresenta o quadro Bastidores Entrevista no programa televisivo Bastidores. Ela também integra o elenco, como eu já disse, das companhias teatrais Satura e Benvenuto, e está prestes a montar o espetáculo O Flautista de Hamelin. Falei para caramba, ela irá falar sobre a carreira dela dentro de instantes aqui no Camarim. Não sai daí porque você é convidado a entrar no Camarim.
As companhias teatrais Satura e Benvenuto apresentam O Flautista de Hamelin, espetáculo infanto-juvenil baseado na intrigante lenda medieval germânica. Dias 13 e 14 de setembro, às 17 horas, no Teatro Dom Pedro, em Petrópolis. Ingressos à venda no local. Apoio Supremo Buffet, Cepid, ITB e Casa Olímpica. Promoção RPT e Petrópolis em Cena. Realização Camarim, Ideias e Produções. E você assiste Camarim, que hoje entrevista a atriz Cristiane Carvalho. Cristiane, seja bem-vinda ao Camarim. Obrigada, Auri, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu também, na sua presença. E aí, sapateado, balé, você começou cedo? Eu comecei assim, desde criança, eu tinha 6 anos, né, quando foi a primeira vez no dentista. Aí a Beth, né, Elizabeth, agora esqueci o sobrenome, acho que é Amorim, Yunis. né? É Yunis, ela era minha dentista. Então, eu sempre fui uma criança não muito quieta, né? Você sabe muito bem disso, que eu não sou uma pessoa muito quieta. Então, ela começava a contar para mim as histórias da Silvertoff. Uhum. Né? Aí eu comecei a me encantar com aquelas histórias. Eu sempre, quando eu era criança, assim, eu ia assistir as peças da Silvia. E assim, o sapateado, aí em escola, fim de teatro, mas eu era muito tímida, eu não gostava de tirar foto, eu não gostava de... Em teatrinho de escola, eu era sempre a mais atrapalhada, a que errava, que ficava quietinha ali. Não, assim, eu queria morrer, eu queria ficar assim, me enfiar num buraco, né, para poder não aparecer. Aí depois, com o tempo na escola, acho que eu devia estar na 5ª série, a gente queria montar um grupo, eu estava no Santa Isabel, aí que começou a surgir a paixão pelo teatro, né? E você não é mais tímida? Um pouco. Assim, em um espetáculo não, mas se você me mandar entrar numa sala de aula para dar algum recado, eu morro de vergonha. É engraçado, e você dá aula também, né, falando nisso? Dou aula lá na Fundação do Educandário Princesa Isabel, que é da Vara da Infância, dou aula para crianças e adolescentes, né, que também vem da Vara da Infância, e crianças de escolas públicas lá do cerco lá da escola, né, da Fundação. E, aulas assim, de teatro. Aulas de teatro. E eu também estou com um projeto, junto com as professoras do Reforço, que deve começar por agora, ano que vem, justamente também de introduzir o teatro também junto, né, com essas crianças, porque lá são crianças que vêm com inúmeros problemas. E às vezes o teatro ajuda elas se conhecerem, porque às vezes as pessoas acham, elas não vão virar atores. Tudo bem, a gente até sabe, alguns viram, outros não, mas assim, da criança, ela se autoconhece, ela começa a se observar por dentro e tem uma disciplina também, né? O teatro vai servir sempre para alguma coisa, né? Com certeza, eu já vi professores, já dei aula para professores que, assim, que já me pediram para desinibir, até mesmo para aula, essas coisas. Uhum. E assim, a dança, você chegou a estudar também balé, né? Balé eu fiz pouco tempo, assim, não fiz muito tempo não, eu fiz até no Santa Isabel, eu fazia algumas aulinhas. Você tem um biotipo legal para dança, não? Eu devia ter seguido, assim, uma coisa que eu me arrependo assim, de não ter virado mesmo uma bailarina, assim. Sapateado eu fiz com a Cristiane Michelin, que eu amei. Sapateado eu acabei fazendo por causa da Cláudia Raia. E acabei também virando atriz por causa da minha amada, queridíssima Marília Pêra, que eu amo de paixão. Por que pela Marília Pêra? É porque, assim, eu tinha dúvidas de ser dentista, né? Por causa da Beth, que meu sonho era ser dentista. Eu queria ser dentista, né? Eu lembro que ela deixava eu misturar amálgama com não sei o que para fazer aquela massinha de botar no dente. Aí depois eu acabei... eu lembro que um dia, eu tinha meus 13 anos, né? Eu tenho 13 para 14, eu vi a Marília Pêra, puf, eu falei, eu quero ser atriz. Eu falei, eu quero ser igual a ela. Que legal. Conheceu ela pessoalmente depois? Claro, lógico, minha paixão. Correu atrás, né? Não, ela sabe, assim, eu era de ficar ir para camarim, ficar junto, mandar carta e encher a paciência. Agora nem tanto, né? Porque vai passando o tempo, a gente acaba não vendo um modo diferente, mas ela sabe que eu sou atriz, assim, por causa dela. Ela sempre, quando eu ia assisti-la em teatro, ela sempre me perguntava o que eu estava fazendo. É muito legal essa coisa de você ter um fã, né? Porque eu não deixo de ser fã, porque eu sou atriz, assim. Eu falo que a Marília, de certa forma, acaba sendo, para mim, uma escola. Assim, uma escola muito, muito boa. Sempre que eu não assisto, é um presente para mim.
Certo. E você também fez aula de canto, né? Fiz Hernani quase Carrizo. 3 anos com Hernani Carrizo. Assim, para mim foi um aprendizado, porque o meu sonho, assim, eu comecei a fazer teatro, olha, o Fred assistiu o meu primeiro espetáculo. Né? A primeira vez que eu pisei no palco, o Frederico Justo, e beijo, Frederico, te amo. Ele estava lá me assistindo. Então, o nosso sonho sempre foi fazer musical. Eu sempre quis fazer musical e sempre ouvi assim, né? Aquela coisa de cantar. Eu sempre tive muito medo de cantar. Aliás, você sabe disso, né? Esse medo, essa insegurança de cantar. Mas meu sonho é sempre fazer musical. E agora está estreando o musical. Pois é, o Flautista de Hamelin. Vamos falar sobre ele. E eu confesso aqui que eu tinha me preparado para a gente até cantar alguma coisa, mas eu esqueci o bandolim. Ah, graças a Deus. Você é tão bom, meu Deus. Eu nem te avisei, mas eu estava prestes a trazer o bandolim. Pô, vamos cantar algumas músicas do espetáculo. Ufa. Mas esqueci completamente o bandolim. Não, mas não tem problema, não, que as pessoas vão lá. Lá a gente vai ter que cantar, exatamente. Não é? Cantar bem. 13 e 14, sábado e domingo que vem. Se Deus quiser. Mas, e você gosta de cantar também, né? Gosto. Hoje em dia eu tô mais assim, eu sou uma pessoa que às vezes eu me cobro muito. Né? Assim, pra mim eu acho que tem que estar muito bem feito, tem que estar muito bom. Então às vezes eu me ouço e falo uma porcaria. Os outros falam que não, mas pra mim eu acho que não tá bom, tá errado. Ela tem uma belíssima voz de soprano, realmente. Obrigada. Gosto muito do timbre da sua voz. Bom, mas aí as pessoas vão ter que assistir, Eles vão ter que conferir o nosso trabalho. Nosso trabalho, tá exatamente. Muito bom. E apresentadora de televisão? Também Como sempre gostei de televisão, né? Aí eu lembro que eu estava numa agência, aí tinha... eu concorri, se pode, eu como atriz fui concorrer, Garota Verão, sei lá o que, ganhei. E eu não era modelo, né? Aí ganhei, aí dali surgiu o convite, era até na TV Adonai, né? Embora o programa não era evangélico, que a TV Adonai era evangélica, aí o programa chamava Tudo a Ver, era um programa que falava moda, beleza, beleza animal, falava de saúde, falava de tudo que você possa imaginar, e eu adorava fazer aquele programa. Era muito cansativo, porque embora o programa era 1 hora de programa, mas eu gravava todo dia, mas era muito legal. Eu gosto muito de televisão. Na TV Adonai? Na TV Adonai que eu fazia. Você conheceu o Jean Halbrist lá então também? Conheci ele lá. O Jean, que é o nosso master de hoje. Conheci ele lá. Grande Jean. E agora, sim, a convite do seu Ângelo, eu estou no canal 19, que eu faço quadro dentro do programa Bastidores. É um quadro de entrevistas. Que é o Bastidores Entrevistas, que também é super legal, né? Porque eu até brinco, toda entrevista que eu vou fazer é muito delicioso, porque é todo mundo que eu conheço, então acaba ficando uma coisa muito gostosa. Eu falo, carrego minha família para lá também, para dentro do programa. Legal. E o programa vai ao ar quando? Toda terça, sempre 1h30, aí tem reprise quinta-feira às 5 horas e sábado às 4. E o que te encanta no teatro? Olha, tem algumas coisas que te encantam mais, assim? É muito mágico, assim, é muito mágico. Eu fiz um trabalho com o Paulo Marcos, uma leitura no passado, que era, acho que era Esse Mundo Nada Mal, agora não me recordo, O Mundo Nada Mal, eu acho que ele me dirigiu. Então, assim, tanto o Fábio já me dirigiu, você está me dirigindo, o Fernando Viana, o Fred. Então, eu acho muito interessante quando o ator, ele consegue realmente vestir o personagem. Não vestir de roupas, mas vestir internamente. Eu acho isso muito interessante. E eu acho isso um barato, porque você se vê, é claro que a gente não tem a oportunidade de se ver em cena, né? Gostaria muito. Mas, assim, de você ver quando as pessoas vêm falar com você. Eu fiz o Alto da Barca do Inferno, que foi um presente para mim, que eu não ia fazer o Diabo. Né? O Diabo era o Fred, aí por um problema, o Fred e o Fábio me convidaram, que eu falo que foi um presente assim enorme deles para mim. Porque você não é comum nesses personagens, você normalmente faz a mocinha. Pois é, mas assim, mas aí eu acabo me surpreendendo muito quando eu pego também coisas diferentes, porque para mim, eu vou falar, amo muito fazer, por exemplo, agora eu estou amando fazer a Princesa de Hamelin. Assim, amo fazer papéis assim, mas aquela é a mesma coisa, uma atriz que não tem um biotipo não muito assim, fazer outro papel.
Então, eu acho que qualquer papel é muito bem-vindo para um ator. Desafios também. É, muito bom, assim, esse com o Paulo, a barca, assim, a barca, eu sempre falo na barca porque acabou virando uma paixão, embora eu tenha feito o Diabo, mas, né, que eu amei ele de paixão. E a barca foi dirigida pelo seu grande amigo, Fábio. né? Fábio, Irmão de alma, né? É Fábio, é meu irmão. Precisa nem falar, né? E como é que foi esse papel? Foi desafio para você? Olha, foi porque eu peguei a barca, eu acho que tinha nem quase um mês da estreia, ou 15 dias mais ou menos. Então eu tive que suar a camisa. E o Fábio, embora a gente seja... o Fábio também é muito ali, né? Embora a gente seja, né, a gente gosta de brincar, a gente fala, a gente sempre está falando, mas assim, ali eu tive que pegar e pegar. E foi um presente para mim como atriz, assim, que eu gostei muito de fazer. Bom, a gente vai fazer um intervalo e o Camarim volta dentro de instantes conversando com Cristiane Carvalho. Até já. As companhias teatrais Satura e Benvenuto apresentam O Flautista de Hamelin, espetáculo infanto-juvenil baseado na intrigante lenda medieval germânica. Dias 13 e 14 de setembro, às 17 horas, no Teatro Dom Pedro, em Petrópolis. Ingressos à venda no local. Apoio Supremo Buffet, Cepid, ITB e Casa Olímpica. Promoção RPT e Petrópolis em Cena. Realização Camarim, Ideias e Produções. E você assiste Camarim, que hoje entrevista Cristiane Carvalho, atriz. Alô, Jean.
Cadê Olá! você? Então, Cristiane, vamos falar sobre o flautista de Hamelin. A gente pode até falar, mas eu estava tendo uma ideia aqui. Eu não sei se você vai concordar com a minha ideia. Que ideia? Enquanto eu estava passando o comercial, eu tive ideia, assim, de te entrevistar. O que você acha? Agora? Que... Não, agora, ué. Gente, o programa é ao vivo, acontece essas coisas, ué. Deu te entrevistar. A gente não está fazendo esse trabalho junto do flautista? Então, agora você vem para cá e eu vou para aí. É? É sério? Ué, então beleza. Então tá, então vem para cá, ué. Caraca. O programa é ao vivo é assim mesmo, ué. Essas coisas acontecem. Calma, não fique nervoso, eu sou boazinha. É, né? Você já me conhece. Você tá nessa vibe de entrevistadora aí, pô. Então tá bom, tô cansado mesmo de ouvir. Então, com Precisando falar um vocês, pouco. nós estamos aqui com o meu querido, com o meu amado Marco Aurê, ator, compositor, músico, consultor cultural, enfim. Né? A música, como que entra na sua vida, Aurê? A música entrou desde a barriga da minha mãe, né? Que foi uma cantora, é uma cantora, minha mãe canta muito bem, uma voz soprano lírica, assim, belíssima, afinadíssima. E eu acho que ela, né, cantava na época que eu estava ali na barriga dela já. Minha mãe cantou no Quitandinho, no Cassino, com Poxa, meu que tio, legal. o irmão dela, um grande compositor. E ela sempre cantou muito canção de ninar para mim. E eu também tive muitos discos vinis, historinhas, discos vinis de aqueles verdes. Coloridinho, rosas, eu lembro vermelhos. disso. E lá em casa tinha aquele vitrolão grandão e a gente ouvia muito, eu ouvia muito aqueles discos infantis e todos eles permeados por trilha sonora. E aquelas trilhas me marcaram muito, muito, muito. Né? E também lá em casa tinha muito sarau, era violão, bandolim, cavaquinho para todo lado, muitas festas. E eu lembro que às vezes eu entrava assim no quarto do meu tio, o violão estava em cima da cama, assim, virado para cima, com as cordas para cima, e eu dedilhava as cordas, assim. E aquele som me fascinava, né? Aquilo era um fascínio, né? E aí não teve jeito, virei músico. Virou músico. E Artista. por que a flauta? Porque você acabou, claro que você aprendeu outros instrumentos, mas o que te traz a flauta? Olha, a flauta foi assim um amor à primeira vista, ou melhor, ao primeiro toque, né? Porque não foi o primeiro instrumento que eu toquei. Eu comecei tocando violão, né? Tinha uma namorada que me ensinou a tocar violão, os primeiros acordes. E por acaso, aí depois aprendi com o irmão dela também, que tinha aprendido com o meu sobrinho, meu primo. Foi assim, um maior intercâmbio de legado, um legado, né? Uma transmissão de legado, né? Que veio até da família. Meu primo tocava um violão, ensinou ao irmão dessa minha namorada, que me ensinou. Depois eu comecei a fazer essa árvore aí de transmissão, né? Então o violão foi o primeiro, depois eu comecei a tocar gaita de boca. E aí certa vez a gente estava em Cabo Frio, e a gente ia muito para Cabo Frio, ficava numa casa lá, todos juntos, a gente pegava muita onda lá em Cabo Frio mesmo, assim, né? Bem amador, mas a gente surfava, cada um com a sua prancha e tal. E eu levei a gaita e um Mantovani, um amigo, que era inclusive o dono da casa que a gente ficava, ele levou uma flauta. E nessa estadia lá, ele só tocava gaita e eu flauta. Poxa. E aí foi assim, eu fiquei muito encantado com o som da flauta, eu me identifiquei com o instrumento. E realmente é muito bonito, né, o som da flauta. É porque a coisa da música, você tem que se identificar com o instrumento. Às vezes você começa a tocar uma música, um instrumento que não se adequa ao seu temperamento. Entendi. E aí você pensa que não dá para música ou que não leva jeito. Mas é importante que cada temperamento venha a se desenvolver num instrumento que tenha a ver com a pessoa, entendeu? Porque senão isso não vai dar certo. Depois eu estudei antroposofia, que eu percebi o quanto isso tinha a ver, né? Os temperamentos colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico e tal, os temperamentos, os 4 básicos, e os seus respectivos instrumentos. E aí eu vi que tinha tudo a ver, assim, a coisa da flauta com o meu temperamento básico. E você, como assim, consultor cultural, que você fez vários eventos, né? Você faz vários eventos ainda. A minha parte, assim, como gestor cultural foi uma experiência muito boa, assim, que começou em 2004, né?
quando eu dirigi o Centro de Cultura. E foi um desafio muito grande, né, trabalhar como gestor cultural. Mas como eu sempre tive um pé na produção cultural dos meus eventos, né, sempre pensando na identidade visual do evento, do cartaz, do logotipo. Eu sempre fui um fissurado por publicidade. Acho que é uma profissão que eu só não estudei assim, né, protocolarmente, né, academicamente falando, mas eu sempre fui um publicitário, vamos dizer, nato, assim. Sempre adorei, quando viajando e vendo os logotipos, as marcas, as coisas, os slogans, os jingles. Me encanta fazer música por encomenda, fazer texto por encomenda, para uma determinada marca, para um determinado produto. Então, assim, eu sempre produzi muito, né? No meu trabalho como artista, eu também tive um pé de produtor. Então, assim, não foi tão difícil, porque eu já tinha esse lado de produtor, né? Não era só o artista que chegava e tocava, né? Então, isso acho que facilitou a minha questão como gestor cultural. Mas é um desafio muito grande, porque você tem... É bem diferente, né? É bem diferente, porque você tem metas a cumprir, prazo, né? Prazos A produção muito é bem curtos. complicada, né? Tem uma festa para organizar, o Serra Será, tem o Bunka Sai, e, enfim... Você tem uma coisa muito dinâmica. E é um outro hemisfério do cérebro, diferente do que está só criando. Entendi. E o Aurê, como diretor musical, que você já dirigiu vários musicais, inclusive com prêmios, e também com a Silvia Ortoff, né? Com a nossa querida Silvia Ortoff. Sim. A Silvia foi realmente uma bênção trabalhar com a Silvia, né? Eu posso até dizer que eu tive muita sorte de ter trabalhado com grandes diretores logo no início da carreira, né? Na fundação do Pessoal Aí, por exemplo, que veio primeiro Marcos Fayad, depois Marcos Fayad saiu, o Henri Palacelli assumiu, aí nós montamos com a direção do Henri, depois veio Kaique Boticai também, outro grande diretor que nós trabalhamos. Aí eu saí do Pessoal Aí, montei o Teatro Livre Aberto junto com o Fernando Viana, com a Marise Manhães e a Silvia Ortoff. E aí realmente foi uma parceria muito incrível trabalhar com a Silvia. Eu tenho muitos parceiros, mas a Silvia realmente tem uma coisa uma química muito legal, sabe, assim, das letras dela, quando eu musico as letras da Silvia, isso é uma coisa fantástica. Agora está saindo um livro sobre ela, está saindo um livro sobre a história da Silvia, que eu tenho participação no livro, e também vai ser reeditado o Cavalo Transparente, estou até falando em primeira mão, com as partituras das músicas todas, originais. Que coisa boa! Então é muito legal isso. Estou em contato com a editora e tal, está tudo já acertado. E assim, a coisa da direção musical é uma coisa fantástica. Eu gosto muito de fazer música para teatro. É assim uma paixão, sabe? Eu gosto dessa coisa de fazer música por encomenda. E música para teatro é música por encomenda, né? Você tem um mote, você tem um texto, você tem uma determinada situação que você tem que se adequar a ela. Não é compor liricamente pelo aquele seu sentimento, né, que você está tendo naquele dia, hora de tristeza, hora de felicidade. Você está compondo porque você tem uma situação que você tem que se adequar a ela. Eu gosto muito disso, que é um desafio também, né? Não deixa de ser, tem né? Você entra dentro do espetáculo, né? Você ali ajuda a costurar, porque um espetáculo, lógico, se for um espetáculo que não tem música, sempre tem uma coisinha ou outra, mas eu acho que quando você escreve, é a costura. Exatamente. Né? Tem que ser uma junção dos dois, senão fica aquela coisa meia capenga, né? Essa ligadura é muito fundamental, né? Na música para teatro, né? Essa ligação, a música ela tem que chegar ou para sublinhar uma ação dramática, ou para ser a ação dramática, ou para contar uma história do personagem, ou para contar uma situação da cena. A música ela serve para várias situações, né? Ou só instrumental para dar um clima para a cena. E então assim, as minhas trilhas eu fiz muitas delas eu participei como músico também, né? Então isso também dá uma organicidade grande, claro. né? Algumas eu fiz a trilha e passei para outros músicos, mas muitas eu também fui um músico que estava ali também fazendo a sonoplastia, né? Efeitos, coração batendo na corda do violão, do bandolim.
enfim, isso também é muito orgânico. Uhum. E os assim, prêmios também tive a oportunidade de conquistar alguns prêmios assim, incríveis, né? O prêmio Coca-Cola foi assim, acho que o auge da minha carreira, né? O prêmio Sharp, a indicação para o prêmio Sharp também, com Pássaro Limo Verde. A minha primeira indicação ao Coca-Cola foi em 94. Eu lembro que meu filho nasceu em 93, aí um amigo meu falou, quando nasce o filho, o pai, a carreira do pai normalmente era um preceito budista, né? A carreira do pai normalmente tem uma prosperidade. E aí foi incrível, meu filho fazendo um ano, eu fui indicado a primeira vez para o prêmio Coca-Cola, perdi para o Paulo Jobim, filho do Tom Jobim, uma grande perda, né? uma derrota ilustre, né? E aí depois fui indicado em 95, novamente, fui indicado em 96 no Rio, em São Paulo. No Rio pelo Equilibrista, em São Paulo concorri pelo Pássaro Limo Verde, pela versão paulista do Pássaro Limo Verde. E aí ganhei canecão cheio, pô, que entrega delícia, na festa. E aí realmente foi incrível, foi incrível. Até ofereci a Silvia quando eu venci, eu ofereci a ela. Em 97 foi a entrega do prêmio de 96. Aí concorri 6 vezes ao Coca-Cola, ganhei uma vez só, mas pô. Poxa, mas só ser indicado já é um indicação presente. é um prêmio, né? Tem outros prêmios em festivais, Festival de Teatro de São José do Rio Preto, com o Menino de Trás das Nuvens, né? Nós ganhamos, acho que 11 prêmios, eu ganhei 2, ganhei melhor sonoplastia, melhor trilha sonora. Foi fantástico, assim, festival incrível, festival internacional, que é hoje, até hoje, um grande festival de teatro do Brasil, um dos principais, o Festival de São José do Rio Preto. Enfim, ganhar prêmio é muito bom, né? E assim, eu também trabalhei em muitos prêmios, como apresentador, como mestre de cerimônias e como trilheiro, né? Eu fiz trilha para prêmio Coca-Cola, fiz trilha para o prêmio Zilka Salaberry, apresentei. E aí acabei tendo um know-how de prêmio, vim criar um prêmio em Petrópolis, o Prêmio Mestre Guerra Peixe de Cultura. Então eu já tinha, assim, muito trabalho em termos de premiação. Claro que eu estava construindo, né? Tava lá aquele cristal bruto até que surgiu o seu. Aí tive essa grata, né, surpresa, né, de ser o emissário do Prêmio Mestre Guerra Peixe. Para a cidade foi muito importante, assim, eu acho. Foi muito bom. E o Aurê, como surgiu a ideia de você fazer o camarim, né? Que também é apresentador do camarim, né, gente? Hoje finge que sou eu, tá? Eu sou a Marca Aurélia hoje. Pois é, uma surpresa aqui. Hoje eu estou do lado de cá sendo entrevistado, mas acho bom, pô, tem muita coisa para falar. Pois é, poxa. Eu não quero falar, né? Porque quando você está entrevistando, é um exercício da escuta, né? Você, entrevistadora, você sabe disso, né? E a gente que fala muito, né? É um desafio você estar como entrevistador, você permitir que o outro fale. Não, e às vezes também o entrevistador, você pergunta uma coisa, ele te rebate, às vezes ele não falou aquilo, aí você fala, caraca, eu perguntei uma coisa, o cara fala outra. Aí você tem que fingir que nada aconteceu. Também rola isso, né? Mas o que você perguntou mesmo? Olha, eu perguntei sobre o camarim, sobre o seu programa, sobre o camarim, a ideia. O camarim, nós estávamos num coquetel na casa Cláudio de Souza, e eu conversando com o Neviton, o proprietário da Rede Petrópolis, e ele falou para mim, por que você não faz um programa de cultura? Faz um programa de meia hora de cultura. Aí eu fiquei assim, falei, eu já sempre pensei em fazer um programa de cultura, mas nunca tinha tido essa, assim, vamos dizer assim, a ação de vir a fazer um programa. E aí, assim, o proprietário da televisão me pediu, me propôs um programa, me ofereceu um programa, né? E aí eu falei, tá legal, vou pensar. E aí em casa veio o insight, porque acho que as grandes criações, elas vêm, né, assim, elas surgem realmente. A elaboração, eu acho que ela é posterior, quando você vai segmentar as coisas, quando você vai dar forma, mas a criatividade é insight. E me veio a ideia de fazer o camarim, no formato de um camarim. E aí o Neviton me deu todo o apoio, né, para o formato, né, a coisa da arara, do fica espelho. Muito legal a ideia. Tive algumas pessoas que me ajudaram muito. A Sônia Lauf, minha companheira, me ajudou na questão dos figurinos, do contexto. Enfim, o camarim é uma coisa que eu estou curtindo muito fazer.
Porque é um espaço de artista, né? Claro, O lógico. camarim, a gente se sente tão bem nesse lugar. Camarim, Né? eu acho que é o nosso quarto, né? Pois é. É o nosso quarto, foi para a sala. É, exatamente. O palco é a sala. É. A gente está lá, Camarim é um descansa, se quarto, arruma e vamos embora. Abre a verdade. porta e você vai para a sala. É, boa analogia. O camarim é um É, quarto. é o Porque quarto. você é um lugar íntimo. Que você se prepara, você troca de roupa para ir para a sala. E você também tira a E roupa. também né? eu acho essa coisa de um ator, eu até brinco com meus alunos, que eu falo assim, que o teatro para mim é muito sagrado. Né? O teatro é muito sagrado ali, o camarim eu acho que é como se fosse, não deixa de ser o tempo onde você está, onde você vai se arrumar, é o que você acabou de falar, de você se concentrar, você abrir aquela porta, você já é o personagem. Pois é, legal. Eu estava pensando em novos slogans para o camarim, eu pensei onde o artista se despe, onde o artista não. tira a maquiagem, onde o artista se revela, camarim, aonde o artista se revela. Não gosta, não? Não, acho que camarim fica bem melhor, né? Não, Botar não um mudar o nome slogan. do programa, eu digo slogan. O slogan do programa é camarim, onde você é convidado a entrar. Mas eu estou pensando em mudar o slogan, né? Alterar o slogan, fazer uma mudança, renovar o slogan do camarim. Entendi. E eu pensei em algo no sentido assim, onde o artista se transforma, onde o artista se revela, onde o artista... porque o camarim é um lugar íntimo. É. Onde você realmente até se revela, né? Quantas vezes no camarim eu conversei com amigos que contaram coisas para mim, né? Assim, coisas que aconteceram íntimas, né? Se maquiando ali. É falando. verdade, né? Porque a gente vira uma família, né? Ali você tá... Ultimamente a gente tem passado mais tempo junto do que com as Verdade. pessoas de casa. Preparando o camarim, o O flautista nosso de flautista. Hamelin. Como você se define como diretor? Como diretor? Olha, eu gosto de estar nesse Tanto papel. como musical, como sem ser na parte musical, como diretor mesmo. Pois é, eu gosto de estar nesse papel de diretor. Porque, assim, por exemplo, eu trabalhei muito, como eu disse, fazendo trilha sonora, e eu tive um lugar privilegiado por estar sendo o diretor musical da peça e em contato com a encenação acontecendo à minha esquerda. Sempre acontece à minha esquerda, né? Aí a pessoa, é um fetiche? Não, é porque eu tenho uma visão melhor. Eu toco flauta aqui, então eu vejo os atores atuando aqui. Eu toco violão assim, então eu vejo melhor os atores aqui do que eu colocá-los lá de parece cá. que fica ao contrário, Então, né? então eu sempre fico à esquerda da plateia, à direita do palco. Isso não tem, é uma regra aqui estabelecida, mas em prol também de uma boa atuação, de uma boa visibilidade, de uma praticidade, né? Não é um fetiche simplesmente. Entendi. Então, assim, nessa posição de diretor musical e de trilheiro ali, eu podia observar muitos diretores atuando. Eu trabalhei com grandes diretores, tive a grata oportunidade de trabalhar com grandes diretores. E eu acho que eu aprendi muito com eles, entendeu? E ao mesmo tempo sempre fui muito voluntarioso, sempre interferi muito nas direções, sempre, assim. É uma coisa muito minha, ser voluntarioso. Olha, essa ação aqui, você não acha que poderia ser assim, assado? Então eu meio que exercitando esse meu lado de diretor nas minhas trilhas sonoras todas permeando. E eu acho que agora eu cheguei numa maturidade suficiente para poder ser um bom diretor. Espero que esteja sendo, né? Esteja conseguindo ter essa coisa da direção. Porque eu acho que a direção também é muito criatividade, né? Também. O diretor, E generosidade. Generosidade também, é verdade. Tem que ter, porque, por exemplo, eu vejo agora que a gente está fazendo o Flautista de Hamelin, né? Assim, a gente com você, a gente está aprendendo os instrumentos, a cantar, então é um aprendizado também, uma generosidade sua de ter aquela paciência com a gente, porque a gente nós não somos músicos assim, a gente não estudou música, a gente sabe tocar, mas a gente não estudou música como vocês, essa coisa de generosidade também. Legal isso. Bom, nós temos que fazer um último intervalo. Então tá. Você pode chamar o intervalo aí, por gentileza? Chama aqui, né? Então já a gente está de volta com o nosso querido Marco Aurê.
As companhias teatrais Satura e Benvenuto apresentam O Flautista de Hamelin, espetáculo infanto-juvenil baseado na intrigante lenda medieval germânica. Dias 13 e 14 de setembro, às 17 horas, no Teatro Dom Pedro, em Petrópolis. Ingressos à venda no local. Apoio Supremo Buffet, Cepid, ITB e Casa Olímpica. Promoção RPT e Petrópolis em Cena. Realização Camarim, Ideias e Produções. Estamos de volta aqui com o Camarim. Vocês devem até estar achando meio estranho, né? Essa ideia de eu estar aqui no lugar do Marco Aurélio, que a gente também... Essa ideia, como eu tinha dito antes, foi do meu querido amigo, amado Fábio Branco, de também vocês de casa conhecerem um pouquinho a história do Marco Aurélio, que afinal de contas, embora ele está aqui entrevistando outras pessoas, vocês também têm que conhecer a história dele, que é boa demais, né, Aurélio? E, Aurélio, agora a gente vai falar, né, desse novo trabalho que vai estrear agora sábado e domingo, dia 13 e 14, às 15 horas. 15 não, pera, volta tudo, apaga tudo que eu disse. Sábado e domingo. 13 e 14 de setembro. 13 e 14 de setembro, às 17 horas, no Teatro Dom Pedro, O Flautista de Hamelin. Isso aí. Como que surgiu essa ideia de você montar esse espetáculo? Antes de falar do flautista, eu quero dizer que, assim, eu achei interessante essa ousadia, sinceramente, porque eu estava até comentando com o Josias, nosso contra-regra e agora também cameraman, sobre a ousadia estar ligada à arte, né, à criatividade, né? É verdade. Ousadia e arte são realmente irmãos siameses. Ousadia e criatividade também. Bom, então vamos falar sobre o flautista. O flautista de Hamelin é uma coisa que me marcou muito na minha infância, porque eu tinha cerca de, sei lá, uns 6, 7 anos, e uma prima minha, que já reencarnou já, ela bem assim, né, uma pessoa muito espirituosa e curtia astrologia, também me passou o legado da astrologia. Ela contou essa história para mim e eu fiquei encantado, né? Eu tinha uns 6, 7 anos e eu achei aquilo fantástico. Talvez eu tenha trazido para o meu inconsciente, né, a força desse instrumento e ter virado flautista, não sei. O instrumento, a flauta encantou os ratos, depois encantou as crianças. E ela me contou essa história e ela ficou na minha cabeça, nunca mais eu esqueci. E aí quando a gente estava apresentando Lendas do Mundo 2, eu e Mário Mendes fizemos Lendas do Mundo 1, e no Lendas do Mundo 2 eu fiz uma pequena adaptação, depois a gente encenou junto, eu e Mário. Ele me ajudou a adaptar a levantada da coisa, ele fazia a princesa e o rei ao mesmo tempo, era uma loucura. Imagina. Ele fazia um véu, ele usava do lado de cá, ele fazia o rei, aí botava o véu, falava do lado de cá, já era a princesa. Legal. Uma viagem louca. Então eu tinha um embrião do flautista com essa minha adaptação, incluindo a princesa, que eu acho que é o grande barato dessa nossa montagem, é a inclusão da princesa de Hamelin, Cristiane Carvalho. Porque a princesa, ela entra na trama também como uma exigência do flautista para trazer as crianças de volta. Então verdade. Ele causa uma devassa na corte completamente, né? Porque é um andarilho que né, um errante, um vagabundo, assim, né? Um vagabundo porque vaga, né? Mas é um artista de rua, né? E que completamente transforma o rei à medida que ele tem que casar com a filha, exige o casamento e o rei acaba tendo que concordar. Não tem jeito, né? Mas não vamos contar a história. Não vamos contar não, que o pessoal tem que as assistir, pessoas apareçam. Então eu acabei remontando essa história, reescrevendo agora com o Rodolfo Medeiros, que faz o Bobo da Corte. Eu dou aula lá no ITB e ele me propôs: você não tem um espetáculo para a gente montar, um infantil? Eu falei: tenho alguns, inclusive o Flautista de Hamelin, um espetáculo legal. E aí reescrevi a história para essa nossa montagem, além de acrescentando cada dia uma música nova, né? Oh, meu Deus! E aí a gente resolveu fazer essa montagem, que tem, né, Renê Amaral com a Simone Coimbra assinando a direção de arte visual. Kiko Arantes no figurino.
Tem a companhia Articulação com os belos bonecos. Também. Então, o meu sogro, né? Porque senão depois eu apanho, também está ajudando a fazer o cenário, marcenaria. Seu Sérgio, na Solange, um beijo. Pois é, tem uma equipe legal fazendo, o flautista. Fábio Branco faz o Coringa, assim, o Coringa, ator Coringa, que faz vários personagens, os candidatos, e faz o Conselheiro Real. E o Natan Cardoso, né, o Felipe, fazendo o rei. Faz o rei de Hamelin. Então são nós 5 estamos em cena. E Marco Aurélio fazendo flautista. Eu faço flautista. Estou assinando também a direção geral, que está sendo muito legal. O processo está muito bacana. Eu gostei muito. Mas assim, de cara você escolheu esse elenco doido, assim, de cara? Sim, esse elenco realmente estava na minha cabeça, realmente, para fazer. Te dá muito trabalho esse elenco? Pode falar com sinceridade. São artistas mesmo, né? São crianças fazendo arte mesmo, né? Mas eu acho que é por aí. Eu acho que eu tenho um lado muito rígido, muito sim. Mas ao mesmo tempo eu também tenho esse lado lúdico, né? Que compreendo a brincadeira, porque eu sou um brincante também. Mas você tem que sistematizar, tem um momento que você precisa focar. Eu acho que a gente tem que sempre separar a hora da brincadeira e a hora que agora tem que se focar sério. Porque toda brincadeira também tem regra. Tem seu lado sério também, né? Você não pode jogar, sei lá, rodar peão como quem joga sinuca, né? Cada uma tem as suas regras específicas, búlica. A própria, né, o jogo por exemplo, de bolinha de gude nas búlicas, tem vários jogos diferentes, com regras diferentes. E você não pode alterar essas regras. Apesar de ser uma coisa lúdica, um jogo, você tem que seguir aquelas regras determinadas. Entendi. Mas o flautista realmente, assim, tô muito envolvido nesse projeto, né? Muito envolvido. E também tem a Serra Serata, meu Deus, a gente não pode esquecer. A Serra Serata. Que teve ontem, também terá domingo no Palácio de Cristal às 11 horas da manhã. Que é também a junção, que na verdade é Benvenuto, né? Que se juntou com a Satura, Sim. Que de certa forma acabou virando uma coisa só, porque os atores da Satura estão também junto com a Benvenuto. E vamos falar um pouquinho então da Serra Serata, daqui a pouquinho a gente volta para Hamelin. Bom, a Serra Serata, primeiro eu gostaria de falar que eu tenho uma honra imensa de ter batizado essa festa, né? De ter dado nome a Já tem 3 anos, né, Aurélio? Não, a Serra Serata foi em 2010. Esse é o 3º ano que a gente está lá. Assim, a gente é o 4º ano da festa. Começou em 2010, 11, 12, 13... Não, é o 5º ano da festa. 5º ano. Começou em 2010. Porque a festa da italiana tinha uma identidade meio difusa, né? Porque era no Cascatinha, não é Cascatinha, que era antes? Cascatinha, chegou a ser no Palácio de Cristal também. E tinha só o nome de festa italiana. E na gestão, na ocasião, eu estava como diretor de cultura e eu tive a oportunidade de sugerir esse nome, que foi aceito pela Casa da Itália, né, que é uma das realizadoras, juntamente com a Fundação de Cultura, na nossa gestão na época, né, em 2009 a 2014. E aí essa festa aconteceu, que é uma festa legal, e também propus essa encenação, né? Essa encenação circense, que tem a ver com a Itália, né? Essa encenação de chegança, de cortejo, né? Das comédias dell'arte antigas e tal. O palhaço, que é uma figura que tem a ver com a Itália, né? É verdade. Então isso ficava na minha cabeça, de colocar nessa festa da Itália esse elemento. E aí vocês estrearam, né, em 2011, não foi a primeira vez? Esse ano é o 3º já. Então, 2011... 12, 13, 14, foi em 2012, né? 12, porque esse ano é o 3º. Primeiro foi aquela que a gente fez, primeira assim, festa do foi circo, 2010. Aquela como se fosse uma trupe de circo, que aí depois, ano passado, que veio essa junção com a Flávia Miranda, que fez os figurinos, que aí teve uma roupagem diferente, que aí é o 2º ano, então, é isso mesmo. É verdade, 2º ano. 3º ano. 3º ano, isso mesmo. E aí é muito legal também esse projeto. A Serra Serata também é legal porque, embora essa coisa que você falou, a gente tá a comédia dell'arte, a música também junto, né, que também é autoria sua. Sim, sim. Né? E também direção sua. Que também é muito legal a Serra Serata. E você não pode esquecer, domingo, 11 da manhã, no Palácio de Cristal, com essa trupe da Benvenuto. Cia Teatrale. Domingo às 11 no Palácio Cristal, na Serra Serata. E Flautista de Hamelin, sábado e domingo, às 17 horas, no Teatro Dom Pedro, em Petrópolis. Teatro Municipal,
Dom Pedro, em Petrópolis, o espetáculo Infanto Juvenil, O Flautista de Hamelin. Estou anunciando aqui porque já terminamos. Embora você esteja conduzindo, passa muito rápido. Você vai ter que voltar ao camarim, né? Olha, ele está falando, eu vou ter que voltar. Volto, claro que eu volto. Mas eu gostei de falar um pouco. Gostou da brincadeira? Gostei. É porque eu acho interessante também as pessoas, que às vezes a pessoa que assiste, que nos assistem, né? Também tem que saber um pouquinho da vida da gente, né? E a próxima vez que no camarim eu vou trazer o violão, o bandolim e vão ouvir a belíssima voz de Cristiane Carvalho. Eu prometo. Tá bom, aceito o desafio. Está aceitíssimo. Então vamos terminar o camarim aqui juntos. Não, fica deitado aqui. Camarim, então, fica por aqui, que hoje entrevistou Cristiane Carvalho, que entrevistou Marco Aurélio. Um grande abraço. Reprise terça-feira, 2 da manhã e domingo, 19h30. Um grande abraço.